Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Paulo de Física e hoje a gente vai estudar ótica. Nós veremos o que é uma onda, o que é luz, quais são os fenômenos ópticos envolvidos e também o que significa e o que é, luz e sombra. Tudo bem? Vou colocar aqui o nosso conteúdo de lado. Muito bem. Aqui no cantinho. E agora a gente vai começar. Primeiro, o que é uma onda? É a primeira coisa que a gente vai tentar entender. Eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Eu tenho uma... Suponham que aqui a lousa, tá? Ela seja uma bacia com água. Tudo bem? Vou fazer aqui um desenho, então. Tá? E aí a gente vai desenhar uma bacia com água. Uma bacia quadrada. Pronto. Vai ser essa a nossa figurinha. Muito bem. Suponham que isso daqui seja água. O que vai acontecer, me digam vocês? Supondo que aqui tenha água. O que vai acontecer se vocês vierem e, por exemplo, colocarem o dedo aqui, nessa água? O que vocês acham que vai acontecer? Se você colocou o seu dedo nesse pontinho aqui, o que se espera é que seja feito um certo padrão de oscilação. Então, você perturbou a água e ela carregou essa perturbação para todo o espaço. Faz mais ou menos sentido isso? Então, você tocou na água, você perturbou a água e ela fez com que esse material propagasse essa perturbação por durante todo o espaço. Tudo bem? Isso daqui é mais ou menos a ideia de onda, tá? É isso que as ondas fazem. As ondas são uma perturbação gerada por algum agente, alguma fonte de perturbação, e ela se propaga durante, percorrendo todo o espaço. Isso é uma onda. Agora eu vou desenhar aqui para vocês uma onda, tá? Olha só. As ondas, elas são mais ou menos assim. Elas têm uma elevação, então elas têm um ponto de máximo e elas têm também um ponto de mínimo. E esse ponto de máximo e de mínimo, ele vai se repetindo ao longo da propagação dessa onda. Tudo bem? Esse ponto aqui de máximo, que nós estamos falando, que é aqui, ele tem um nome, que se chama crista. Essa é a crista da sua onda. E esse outro valor aqui, abaixo, se chama vale. Tudo bem? Então, esse é o vale da sua onda, o ponto mais baixo, e aqui em cima temos a crista da onda, que é o ponto mais alto. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui uma outra referência para a gente, ó. Coloquei aqui no meio, tá vendo? Um pontilhado. Para a gente saber qual é o meio do caminho entre o máximo e o mínimo da onda. Então, aqui eu coloquei esse pontilhado para sabermos onde é o meio do caminho, na vertical, entre a crista e o vale. Muito bem. Essa distância aqui, que eu vou desenhar em azul, vejam só, ela tem um nome também. Chamaremos ela pela letra A maiúsculo, tá? O que significa esse A? Ele é a amplitude da nossa onda. Tudo bem? Escreverei aqui. Amplitude, muito bem. Essa é a nossa amplitude. Ela é o quão alta é a onda, tá? Quando falo alta, o que eu quero dizer é em termos de qual é a diferença entre
o seu ponto sem oscilação, que é esse pontilhado aqui que a gente desenhou, e o seu máximo, ou também para o seu mínimo, tá? Numa onda comum, essa distância aqui entre a referência e o máximo, ou entre a referência e o mínimo, ambas se chamarão amplitude e terão o mesmo valor. Muito bem. Outro valor importante que a gente vai desenhar aqui será o seguinte, ó. Lembrem que aqui do lado esquerdo fica o resumo da nossa lição, tá? Olha só. Outra característica importante é o que nós chamaremos de comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser descrito por essa letra aqui, é uma letra grega, que é o lambda, e ela me diz qual é a distância entre uma crista e uma outra crista da minha onda. Mas também ele pode ser o quê? A distância entre um vale e outro vale. Isso daqui vai ter que me dar o mesmo valor, tá? Na verdade, é a distância entre dois pontos de repetição da onda. Normalmente é mais fácil nós observarmos como ponto de repetição as cristas ou os vales, tá? Mas não precisa ser necessariamente isso, não. Muito bem. As ondas, elas têm uma velocidade com a qual elas se propagam. Essa velocidade é a mesma ideia de velocidade que vocês já conhecem. Ela é o delta S sobre o delta T. Só que tem uma coisa, ondas, em específico, elas têm um padrão de repetição. Então, esse ΔS não vai ser qualquer coisa, e esse ΔT também não vai ser qualquer coisa. O que vai ser o nosso ΔS aqui nesse caso? Nosso ΔS é o quanto que a onda se deslocou na horizontal, ou seja, é o nosso lambda. E o nosso ΔT, ele vai ser quanto tempo levou para a onda cumprir todo esse ciclo de deslocamento. Ela foi do vale até a crista ou da crista até o vale. Reparem que as ondas, elas oscilam, essa onda que eu desenhei aqui, ela oscila de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Tudo bem? Esse ponto que eu estou apontando aqui, ele não chega até a próxima crista. Eles formam a próxima crista, os pontos que estão sobre a onda. Então, esse ponto aqui, que está formando a crista, daqui a pouco, quando a onda continuar oscilando, ele vai fazer o quê? Ele vai formar o próximo vale. E o ponto que formava o vale forma a crista, e assim vai. Então, as ondas, elas oscilam, sem necessariamente se deslocarem, tá? Muito bem. Então, por causa disso, esse ΔS que a gente está falando aqui, vai ser o quê? Vai ser o meu comprimento de onda. Enquanto o meu ΔT vai ser o tempo que leva para isso acontecer. A esse tempo, nós damos o nome de período, tá? Então, período. Não esqueçam que período tem acento, tá? Muito bem. E é isso. Chegamos, então, dessa forma, à nossa equação geral das ondas, que diz que a velocidade, se ela é ΔS sobre ΔT, né? Se é assim que a gente escreve velocidade, a velocidade de uma onda será o seu comprimento de onda dividido pelo período. Isso que é a velocidade de uma onda. Perfeito? Esse período, ele também pode ser identificado de outra forma. Por exemplo, pensem no período da escola, o período escolar. É um ano letivo. Existe uma variável chamada frequência, que diz quantas vezes você apareceu dentro daquele
período, dentro daquela unidade de tempo. Então, esse negócio chamado frequência, que a gente escreve desse jeito, ó, é um F, né? Ele é o inverso do período. Vamos supor que vocês tenham um período de um ano letivo, né? São 200 dias letivos. Se você foi em metade desses dias, a sua frequência terá sido de 50%. Tudo bem? Então, dentro daquele período de um ano, por exemplo, você foi em 50% das aulas, ou seja, a sua frequência, né? Eu escrevi aqui período é o inverso da frequência, mas o inverso também é válido, né? Que a frequência é o inverso do período. Será quantas vezes você foi, você compareceu, você completou esse ciclo por unidade de tempo. A frequência, ela é medida numa unidade chamada Hertz, que a gente simboliza assim, Hz, tudo bem? Já o período, ele é medido em segundos. E a velocidade, como vocês já conhecem, sempre em metros por segundo, tudo bem? Isso daqui é uma introdução de para que serve, o que é e como que funciona uma onda. Daqui a pouco, na parte 2, nós vamos ver as outras informações sobre o que é a luz, o que são os fenômenos ópticos e qual é a ideia de cor e de sombra. Até mais.